Olá, seja bem-vindo ao Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. Hoje, nessa terça-feira, dia 2 de julho, julho que para muitos é o mês das férias. Talvez você já esteja curtindo as suas férias, ou não, né? Talvez não. Mas vamos lá, nesse comecinho de mês, vamos escutar, vamos meditar sobre o que a Palavra de Deus quer falar para nós hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos juntos para o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, o texto de hoje está ali no Evangelho narrado por Mateus, por São Mateus, lá no capítulo 8, está no meio da vida pública de Jesus. A gente está aqui durante o tempo comum, aquele momento que Jesus está pregando, está falando, está curando, está ensinando. E aqui nesse momento, Jesus ele entra numa barca e os seus discípulos o acompanharam. Eu fiquei pensando e refletindo sobre esta frase para nosso comecinho de reflexão. Jesus ele entra na barca. E a barca, muitas vezes, né, ela é um símbolo da igreja, inclusive. Então Jesus ele entra na barca, Jesus está nessa barca e os seus discípulos o acompanham. Meus irmãos, olha que bonito. Será que nós temos acompanhado Jesus? Nós temos ido aonde Jesus tem ido? Quando Jesus entra num determinado local, ou na época lá, né, quando Jesus entrava em uma determinada cidade, ou viajava para um local, os discípulos o acompanhavam. Hoje, nós somos os discípulos, eu e você somos chamados a acompanhar Jesus. Então, os discípulos ali o acompanharam. E aí, naquela barca, eles vivem uma profunda experiência. Por quê? Porque vem a tempestade. E, meus irmãos, eu ficava pensando, na nossa vida, tantas vezes a gente passa por tempestades, a gente passa por momentos difíceis. Talvez você já tenha vivenciado uma tempestade fisicamente falando, né? Um local em que parecia que estava tudo tranquilo e de repente o céu se fecha e começa a chover, começa a ventania, começam os raios, uma grande tempestade. E uma das características de quando acontece uma tempestade é que fica tudo mais escuro, não é isso? O céu ele deixa ali, né, os raios de sol de maneira que não entram tanto e fica tudo mais escuro. E quando não está claro, quando está escuro, a gente não consegue enxergar direito. Então, no momento da tempestade, tudo é muito nebuloso mesmo. A gente não consegue enxergar as coisas. E trazendo aí agora para uma comparação, na nossa vida, quando as tempestades acontecem, quando vêm os momentos difíceis, a gente muitas vezes não consegue enxergar. A gente não consegue perceber exatamente aonde estão as coisas, o que é que está acontecendo. A gente é tomado por esse medo, como Jesus ele vai falar aqui na passagem de hoje. Ele vai alertar os discípulos: por que vocês têm tanto medo? Eu não estou aqui dentro da barca com vocês. Vocês não me acompanharam. Vocês não estão junto de mim. Pois pronto, me chamem, né? Me chamem. Às vezes, num momento de tempestade, num momento de dificuldade, a gente pensa que Jesus está dormindo,
A gente pensa que Jesus nos esqueceu. A gente pensa que Jesus não está nem aí para a nossa dor, para o nosso sofrimento. Talvez hoje você esteja vivendo esse momento de achar que Jesus e que Deus não está nem aí para você. Mas não, né? Jesus, ele está no comando da situação. Jesus, ele comanda tudo, inclusive as tempestades da nossa vida. Então, meu irmão, minha irmã, acorda Jesus, chama Jesus, fala: Senhor, olha aqui o que é que eu estou vivendo, o que é que a gente está vivendo. Acorda Jesus, chama Jesus, traz Jesus que já está dentro ali daquele mesmo barco que você, porque você o acompanha. Traz ele para perto, revela a situação para ele, mostra. E aí, nesses momentos, Jesus nos lembra que a gente precisa ter fé. Ele nos lembra que a fé é sim essa virtude teologal, essa virtude que nos aproxima de Deus. Sim, meus irmãos, precisamos ter fé, precisamos acreditar que Ele está no comando de tudo, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Meus irmãos, eu sei que às vezes é difícil enxergar isso, porque está tempestade, porque está escuro, mas é esse o chamado de Deus para a nossa vida. Ele tantas vezes já acalmou as tempestades. Ele tantas vezes já afastou para longe de nós aquelas dificuldades. E mais uma vez aqui, Ele nos pede: confia. Para que tanto medo? Para que tanto medo? Isso é algo que eu falo para você, que eu falo para mim. Por que nós temos tanto medo? Jesus está nos questionando hoje. E Ele vai e age. Jesus age. É muito bonito quando a gente vê aqui na passagem, né? Ele mexendo, né? Ele fazendo com que as águas parem, com que os ventos se acalmem. E Jesus, ele tem esse poder, obviamente, sobre tudo. Então, Jesus, ele traz tantas vezes na nossa vida uma grande calmaria, né? Aquele momento de tranquilidade. Eu sei que se a gente está ali no meio da tempestade, a gente esquece da calmaria, a gente esquece dos momentos de calmaria que nós já vivenciamos, mas tantas e tantas vezes Jesus já acalmou, principalmente o nosso coração, e traz essa calmaria, né? Uma calmaria gerada por Deus. Não é uma calmaria gerada pelo mundo ou gerada pela nossa inércia, gerada pela nossa paralisação. Não, é uma calmaria que vem de Deus. Às vezes ainda está muito atribulado às coisas, mas o nosso coração permanece em paz. Nosso coração está ali calmo, sereno. Por quê? Porque sabe que Deus está no barco. Sabe que Deus está junto de nós. Vamos pedir essa graça hoje. Se você hoje vive um momento de tempestade, peça a Deus a graça de ter o seu coração em paz, de ter uma grande calmaria no seu coração. Isso, de lembrar que Ele está dentro dessa barca contigo, que essas tempestades, essas coisas externas que estão acontecendo, elas são conduzidas também por Deus, que Deus tem um poder sobre elas e que Deus, Ele está cuidando. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. No finalzinho desse evangelho tem assim, os homens ficaram admirados. Os homens ficaram admirados com Deus. Ficaram admirados com o que Cristo fez. Que a gente também possa ter essa admiração. Que a gente possa lembrar no dia de hoje, recordar, trazer ao coração as vezes que Deus já agiu na nossa vida. As vezes que Deus foi essa calmaria, que Ele trouxe essa paz para o nosso coração. Vamos tentar trazer isso para a nossa oração, vamos tentar relembrar disso e ficar admirados, ficar agradecidos, transbordar a gratidão a Deus por Ele estar conosco dentro dessa barca. E vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que nesse dia de hoje a gente possa sim fazer a vontade de Deus, trazer Ele para mais perto ainda e viver aquilo que Ele quer para nós hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.